Pronto, deu certo, né? Vou começar a gravar agora. Acho que agora foi. Gente, boa noite a todos e a todas. Estamos começando, né, o nosso segundo dia de mini curso, que trata sobre os indicadores econômicos financeiros, né? Que a gente vai verificar ali e trabalhar também com o SICONF, o Sistema de Informações Contábil e Fiscal do Setor Público, né, brasileiro. Como a gente já havia comentado, deixa eu passar aqui os slides para vocês, pronto. Como a gente já havia comentado na introdução mesmo do mini curso ontem, hoje a gente trataria sobre a temática da análise, né, das demonstrações contábeis através de indicadores econômicos e financeiros e também trataríamos sobre o SICONF, o Sistema de Informações, né, do Setor Público, para que amanhã nós todos ali sejamos capazes de participar e entender os casos práticos que a gente vai trazer para o nosso mini curso. Então, dando início ao nosso mini curso de hoje, após a verificação do formulário, né, de presença ontem, eu e o Jonas, a gente verificou que metade dos participantes não são do curso de Ciências Contábeis, né? O que nos surpreendeu muito, né? Metade ali está entre alunos do curso de Administração, Serviço Social, Pedagogia, Química, Física e Matemática. Então, eu queria, assim, depois dessas informações, eu queria apresentar uma coisinha para vocês aqui, e eu queria que vocês me falassem algo, tá? Deixa eu ampliar. Opa, é o errado, é isso aqui. Pronto. Antes da gente iniciar, eu estou aqui apresentando para vocês, tá? Assim, é uma dinâmica rápida. Vocês podem responder aí no chat, é só mesmo, sim, algo bem básico, bem breve. Eu estou aqui, ó, com o balanço anual, tá? Da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e esse balanço ele é referente ao exercício de 2019, tá certo? Eu acredito que vocês já estejam visualizando aí no Excel, deixa eu até dar uma melhorada. Pronto, tirei isso aqui, eu acho, né? Vocês podem verificar aqui, né? Foi um dado extraído do SICONF, que a gente vai verificar hoje no decorrer do nosso mini curso, né? Como é que se dá os procedimentos no SICONF. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui, né, uma informação que foi extraída de lá. É o balanço anual, tá? Da Prefeitura Municipal de Fortaleza, exercício, ó, 2019. E vocês podem verificar aqui que a gente tem um balanço patrimonial. A gente tem informações do ativo, tá certo? E seus valores. Tá? A gente tem, ó, enorme, né, por sinal. Mas a ideia em si, eu queria saber se vocês, né, principalmente vocês que não são da área contábil, tá? Eu até considero aquelas pessoas que ainda não realizaram a disciplina de análise das demonstrações no curso de Ciências Contábeis, que provavelmente vão poder responder sem mais objetivos no que eu estou querendo tratar. Mas se eu chegasse para qualquer um aí que está no primeiro, segundo semestre, que não seja do curso de Ciências Contábeis, e entregasse esse balanço patrimonial na mão de vocês, né? O que é que vocês conseguiriam tirar de informação desse balanço patrimonial? Além dos valores, ó, eu sei que o ativo, ele aqui é 4 bilhões 669 milhões, né, e por aí vai. Mas, além disso, o que é que eu consigo extrair desse balanço? Vocês poderiam me responder aí no chat? Não é pegadinha, tá, gente? Não é pegadinha. É só mesmo querer saber o que é que vocês conseguem visualizar no balanço, conseguem extrair de informação do balanço, além dos valores. O que é que vocês conseguiriam extrair dele? Que informação adicional vocês conseguiriam extrair dele, né, além dos valores apresentados? Alguém? Alguém?
Pode ser que achem que poderia obter. Pode ser. Vocês acham que conseguiriam obter alguma informação adicional desse balanço? Pronto, a Michelle disse aqui situação patrimonial da entidade. A gente verifica, né? Mas é no sentido que a gente vai verificar aqui através dos valores. Caroline não está enxergando direito. Perfeita a sua colocação, Caroline. Eu aumento aqui, na hora. Pronto, eu acho que agora deve ter melhorado mais. Além dos valores, o que é que vocês conseguem... Boa noite, Ari. Além dos valores, o que é que vocês conseguem? Desempenho econômico? Mas será que para eu verificar desempenho econômico, essas situações, não preciso fazer uma análise, não, antes? Será que eu me dando esse balanço, você só olhando os valores, você já consegue extrair você já consegue tirar alguma interpretação deles? Balanço geral é a ideia, né? O valor geral do balanço. Os critérios no ativo, passivo e tal, cara. Talvez também. Pronto. Eu gostei das respostas. Mas a ideia principal aqui é trazer o quê? Quando eu dou um balanço assim para vocês, só com esses valores, somente de um ano, por sinal, né? A gente só tem aqui informações de 2019. O que é que a gente quer trabalhar, né? O que é que você, assim, eu recebo um balanço desse só com esses valores. Será que eu vou conseguir extrair alguma informação dele? Será que ele está me dizendo algo? O balanço, ele está lhe fornecendo dados, tá? Ele está lhe fornecendo dados e a partir desses dados é que a gente vai atrás de extrair informações, tá? Porque está sem valor nesses 3 do meio. Aqui. Porque provavelmente não teve, né? Aqui é zero. É zerado. É por isso que eles não colocam nenhum valor. Nessa parte aí, ó. Iano, boa noite, né? Vai falar. Pronto, essa parte, ó, que tá valor no meio, se você ver a descrição, ó, por nível nível de distribucionamento. Por exemplo, isso. Você tem um ativo circulante, acha equivalente em moeda nacional, aí você tem acha equivalente em moeda nacional consolidação, né? Você tem essa questão da moeda estrangeira, que você não vai ter, entendeu? Essa questão por questão com nível de detalhamento. Então, por exemplo, esse balanço aí, pessoal, é o plano de contas todos. Então, não necessariamente é obrigado que todas as contas sejam preenchidas. Então, vai ter muitas situações e não vai se aplicar a determinados órgãos, como nós dissemos no primeiro dia. Exatamente. Então, não faz sentido você acha equivalente de moeda estrangeira. Se ela não tiver, beleza, não tem problema. Mas se ela tiver, tem a conta para ser classificada. É mais ou menos nesse sentido, entendeu? É exatamente isso. Pronto, seguindo a ideia do Jonas, é porque a prefeitura está seguindo o plano de contas do setor público. Então, ela colocou todas as contas e ela apenas colocou os valores onde, né, existiam valores. Onde é zerado, ela simplesmente, né, deixou em branco, não colocou nenhuma informação. Tá certo? Dá para saber os valores que são mais fáceis para tornar livres os investimentos. Acho que isso. Pronto, Evandro. A gente está caminhando para esse sentido. A ideia em si, nessa perspectiva de visualização desse balanço, seria o quê? A gente tem dados aqui, tá? Tem os dados do ativo, tem os dados do caixa, né, equivalente de caixa, e por aí vai. Mas para que eu consiga realizar uma análise, né, uma análise profunda do que é que esses valores querem me dizer, eu vou ter que trabalhar com indicadores financeiros e econômicos, tá? Eu vou ter que realizar cálculos, né? Realizar cálculos adicionais para verificar evolução de conta, involução de conta, por que a conta melhorou de um ano para outro, o que é que essa melhora quer me dizer, o que é que essa piora quer me dizer. Então, o objetivo de hoje, o foco de hoje em si, a esse primeiro momento, é trazer para vocês a importância de realizar, tá certo? Essa análise das demonstrações contábeis do setor público através dos indicadores econômicos e financeiros.
Mas antes da gente entrar definitivamente nesse ponto, eu queria discutir com vocês alguns questionamentos, algumas coisas, né, que foram tratadas ontem, tá certo? Deixa eu só fechar aqui o chat porque senão eu vou ficar querendo olhar, responder, mas já eu respondo o que precisa. E o Jonas também está aí no chat para qualquer coisa. Vamos lá, pronto. Ontem a gente comentou muito sobre a consolidação das contas, né? Foi o nosso foco principal. Tratar sobre a consolidação das contas, a padronização das contas, e a partir disso a gente entrar ali nos elementos do balanço, das demonstrações contábeis. Não foi essa perspectiva que a gente seguiu ontem? Por que a gente seguiu essa perspectiva? Para que a gente conseguisse hoje entrar na ideia dos indicadores econômicos financeiros, da análise dessas demonstrações através dos indicadores econômicos e financeiros. Quando a gente tratou sobre a consolidação das contas, a gente trouxe a ideia de que a consolidação das contas ela é importante em que sentido? É importante no sentido de que a gente ali, que o setor público, ele pega, consolida suas contas, e a partir desse momento, eles estão se responsabilizando, tá certo? Pelos gastos relacionados. Ou seja, como assim? Eu estou ali, setor público, ali a prefeitura, ela está consolidando suas contas, fez tudo bonitinho, né? Ela disse o que é tanto de caixa, ela disse o tanto de dívidas, tudo arrumadinho. E a partir desse momento, a partir dessa consolidação dessas contas, ela está se responsabilizando no quesito de que como ela alocou esses recursos, como esses recursos estão alocados. Ela está ali respondendo, né, pelas questões relativas à alocação dos recursos, que podem ser verificados onde? Onde é que eu posso verificar essas alocações, né, esses valores? Onde é que esses valores foram preenchidos? Preenchidos em infraestrutura, preenchidos na saúde, preenchidos na educação? Onde eu vou verificar para ter essa ciência? Eu vou verificar através das demonstrações contábeis do setor público, tá certo? As demonstrações contábeis desse ente federativo. Então, eu queria trazer para vocês a ideia principal de quê? Que as demonstrações contábeis, elas têm, né, na verdade, 5 principais objetivos, tá? 5 principais objetivos. Quais seriam esses objetivos das demonstrações contábeis? O primeiro objetivo dele é fazer com que o órgão, né, ele cumpra integralmente o seu dever perante a legislação vigente. Ou seja, ele está ali consolidando, padronizando suas informações através das demonstrações para mostrar que ele está seguindo o que é permitido pela legislação. Por exemplo, a gente tem aí, né, na nossa legislação, questões relativas ao percentual de gastos com pessoal. A demonstração em si, ela pode me mostrar isso. Ela me mostra isso, na verdade. Quanto é que o órgão, a entidade, ela está gastando ali com o pessoal. Então, o primeiro objetivo é esquisito, né? Ele é fazer com que o órgão, ele cumpra o que é exigido pela lei. Segundo objetivo, a gente traria na ideia do quê? De apoiar a gestão na tomada e prestação de contas. Apoiar a gestão em que sentido? A partir do momento que eu elaboro a minha demonstração contábil, né, a demonstração contábil ali, que é obrigatória, ela faz com que o setor público, né, eu preste contas ao setor público, ao órgão, ao Tribunal de Contas, também preste contas ali à sociedade, tá certo? E, além disso, outro questionamento, outro ponto, outro objetivo da demonstração contábil é ela apoiar no processo, né, de tomada de decisão da administração, tá certo? Aqueles dados ali que vão ser analisados, eles vão apoiar o processo de tomada de gestão, o processo de tomada, né, tomada de decisão, da gestão, né, do ente público, no sentido de que ele vai verificar ali que estratégia é melhor ele tomar no sentido de alocação de recursos, ele vai conseguir visualizar o que é que ele precisa se preocupar mais. Então, as demonstrações contábeis, ela vai fazer com que o órgão, né, a entidade, o ente federativo, ele verifique essas situações, tá certo? Além disso, ela vai compor
né, a demonstração pública, ela se compõe ali como instrumento de transparência e gestão fiscal, tá certo? E, por fim, ela vai ser um meio de controle social. Ela vai estar ali como um meio de controle social, no sentido de que a gente tem que levar em consideração que o controle social, ele pressupõe a efetiva participação da sociedade na fiscalização das contas públicas. Mas a gente também tem que colocar na cabeça que a gente está ali não somente para fiscalizar as contas públicas, mas a gente está ali para verificar a efetivação da alocação desses recursos, como o Jonas comentou ontem. Por exemplo, a gente tem essas areninhas, né? As areninhas criadas pela prefeitura. A gente, como sociedade, a gente também tem que estar ali verificando se o recurso que foi utilizado para a areninha, ele realmente, né, ele está sendo, ele foi alocado de maneira correta. Em que sentido? No sentido de eu verificar se a sociedade, ela está tendo, ela pode realmente ter acesso às areninhas. Provavelmente o projeto de Areninhas, ele deve ter ali, estar relacionado com a diminuição de violência, né? Então, a gente verificar se realmente a Areninha, né, que foi uma estratégia, foi uma tomada de decisão da gestão, a criação dessas areninhas, possivelmente para diminuições ali, né, de violências em comunidades, entre os bairros e por aí vai. Será que está sendo efetivo, né? Será que realmente essa estratégia tomada pela gestão, ela tá se efetivando, tá? Então, esse é o nosso dever, esse é o nosso controle social. Fiscalizar as contas, mas além de fiscalizar as contas, a gente verificar se realmente o recurso alocado, ele está trazendo algum benefício, se ele realmente está mudando o que ele deveria mudar, tá certo? Então, para que a gente, né, agora comece efetivamente o nosso mini curso de hoje, eu queria deixar claro para vocês uma coisa, né? A gente tem que levar em consideração o quê, professora? A gente tem que levar em consideração que para eu conseguir verificar todas essas situações, para que eu seja capaz de fiscalizar, para que eu seja capaz de entender essas alocações de recursos, se realmente essa alocação ali para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, ela está indo de forma correta, eu necessito ter conhecimento sobre a análise das demonstrações contábeis através, né, da realização por cálculos de indicadores econômicos e financeiros, tá certo? Então, dando um início sobre a ideia da análise, o que é que seria essa análise que você tanto fala? A análise das demonstrações, ela teve ali, como vocês podem até verificar nesse primeiro quadro, que ela veio aparecer ali com maior frequência no Brasil na década de 1970. E, a partir desse momento, quando foi realizada a análise das demonstrações, verificou-se que ali era uma técnica extremamente importante, tá certo? Mas, professora, por que a gente faz análise das demonstrações? Por que a gente faz? As demonstrações, como nós sabemos, né, levando no sentido assim de contadores, o pessoal da área da contabilidade, mas expandindo esse conhecimento para, né, os alunos, né, de outros cursos, a gente tem que levar em consideração por que a gente faz análise das demonstrações. As demonstrações contábeis, elas são ali divulgadas anualmente, tá? Vou levar na ideia bem básica que a gente sempre faz a divulgação do exercício, né? Ou seja, em 2018, teve a divulgação do balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração da variação patrimonial, da DFC, demonstração do fluxo de caixa, da demonstração das mutações do patrimônio líquido, e por aí vai, tá certo? Teve a divulgação dessas demonstrações no ano de 2018. Também ocorreu essa demonstração no ano de 2019. Teve essa mesma divulgação em 2020. Vai ocorrer essa divulgação em 2021. Em 2022 e assim sucessivamente. A demonstração, ela me traz informações fidedignas e oportunas. Oportunas no sentido de que eu pego a informação, poxa, assim, eu verifico essa informação aqui do balanço 2021, olha, a gente estava assim em 2021. Vamos tomar uma decisão para 2022, tá entendendo? Será que a gente deve permanecer dessa forma? Vamos verificar nossa dívida? Será que a gente
se a gente consegue melhorar essa dívida, se a gente... Está entendendo? Ela me traz informações oportunas. Agora, se eu, por exemplo, for querer analisar uma conta de um balanço de 2010, supondo, né? Vou querer ali verificar uma demonstração contábil de 2010 para agora. Será que ela vai me trazer informações importantes para agora? Primeiro, que 2010 era uma gestão diferente. Segundo, que 2010 já vai fazer aí 11 anos. Será que a informação, né, se o dado que eu verificar em 2010 e transformar ele, né, fizer uma análise dele, será que ele vai ser tão importante para mim quanto um dado de 2020? Então, a análise ela deve ser realizada pelas demonstrações. Por quê? Porque as demonstrações elas sempre estão ali, né? Todo ano sempre é divulgado, tá certo? No exercício social, as demonstrações contábeis. E, além disso, eu fazendo a análise dessas demonstrações, né, que trazem para mim informações fidedignas e oportunas, ela também vai me auxiliar com informações e relatórios que sirvam, né, à administração no processo de tomada de decisão. Por isso que eu disse, será que é importante eu verificar um balanço patrimonial, balanço orçamentário de 2010, ao invés de eu verificar um balanço de 2020 para verificar situações de 2021? Essa é a ideia, tá certo? Da gente trabalhar com a análise das demonstrações, principalmente ali de datas, as datas mais recentes possíveis, tá certo? Os anos mais recentes possíveis, para que a gente consiga ali extrair, tomar uma decisão, né, de uma forma mais assertiva, mais certeira, tá certo? Então, o principal objetivo, tá certo, da divulgação das demonstrações contábeis em cada exercício financeiro é o de colocar à disposição da sociedade as informações contábeis da entidade. E, a partir disso, eu consegui realizar análise que me auxiliem ali no processo de tomada de decisão da gestão, para verificar como é que anda a saúde financeira, patrimonial e orçamentária do ente federativo, tá certo? É alguns dos pontos principais da importância da realização da análise das demonstrações. Professor Pode falar, Jonas. Só complementando a parte, junto com o comentário do senhor Francisco Evandro, essa parte que a professora falou, pessoal, da questão assim, da relevância, né, da característica relevante, por exemplo, você pega uma demonstração de 2010, de 2020, claro, tem uma demonstração de 2020, né, para fins de tomada de decisão, ele está ali representando as informações mais atuais da entidade. Então, você consegue ver ali, não, como se você tivesse uma foto mais recente, é como se você pegasse uma foto sua de 10 anos de idade e outra foto sua com 20 anos, por exemplo. Aí, se você tiver 21 anos, a foto que mais vai estar bem representando é a de 20 anos. Mas isso não significa que nós não podemos pegar essas informações de 2010 e, por exemplo, fazer uma evolução no tempo. Exatamente. Tá, então, você analisa a evolução do tempo. Mas para fins gerenciais, para fins de tomada de decisão, claro que você vai pegar as informações mais recentes. Mas, por exemplo, se você estiver fazendo uma análise da evolução dos gastos públicos durante os 10 anos, isso é muito comum, a questão de trabalho acadêmico, você vai pegar essa série temporal. Aí você consegue ver, mais propriamente dito, onde foi, e ao longo dos mandatos, você sabe onde foi cada governo gastou, onde deixou de gastar. Em relação a essa questão da série temporal, o senhor levanta a questão da atualização dos valores das demonstrações, né? Como todo mundo sabe, as demonstrações ela tem um valor, o dinheiro tem valor no tempo. Essa atualização que é feita, pessoal, você atualiza eles valores, por exemplo, você pega as 10 demonstrações, você atualiza em um ano base, em um único ano, por exemplo, 2020, numa série temporal grande. Você traz aqueles valores ali a 2020, ou seja, você, por exemplo, R$1.000 em 2010 não é os mesmos R$1.000 de hoje. Então, tem inflação, né, tem tudo, o poder da moeda vai se corrompendo. Então, quando você traz aqueles valores a valor presente, você fica mais fácil de visualizar a evolução. Sim. Sabe? Não é isso seja um fator decisivo para a análise.
o Evandro perguntou. Mas é algo e auxilia também, você consegue visualizar com mais propriedade a questão da evolução. Mas isso não significa para você fazer uma análise, você precisa atualizar todos os valores. Tá bom? Era isso, professor. Não, perfeita a sua colocação, Jonas. Pronto. Isso que o Jonas trouxe, deixando bem claro, né? A gente voltar até um pouquinho, frisar ainda mais essa ideia, no sentido que eu falo de 2020, 2019, eu olhar essas demonstrações é no sentido de uma tomada de decisão, mas no sentido de eu querer trabalhar com a perspectiva de evolução, eu posso sim verificar ali, né, qual era a minha dívida 2005 até 2020. Aí nesse processo, o que é que eu tenho que trabalhar? Como o próprio Jonas falou, o real de antigamente não é o mesmo real de hoje. A gente vai trabalhar com mudanças de inflação, né? O processo de inflação, valor em dólar, tudo. A gente vai trabalhar com todos esses valores, tá certo? Para que a gente consiga, seja capaz ali de conseguir uma equiparação do que era em 2005 para o que está sendo, né? O que é hoje, na nossa data hoje, né? No nosso ano, 2021. Então, é um processo mais trabalhoso, né? Nesse sentido, se a gente for verificar, é uma situação mais trabalhosa. Mas quando eu falo que a gente ali tem um balanço de 2019, 2020, eu verifico esse balanço não, mas as demonstrações como um todo, para que o órgão ele seja capaz de fazer a alocação de recurso, né, da forma mais assertiva, através da verificação dessas demonstrações, né, dos anos anteriores mais próximos, nesse sentido. Então, valeu, viu, Jonas? Perfeita a sua colocação e esse incremento. Show, professora. Show. Aí, pronto, dando continuidade, aí, o que é que a gente deve levar em consideração? A análise das demonstrações, tá? A análise das demonstrações, ela é realizada por diferentes técnicas, tá certo? Ou seja, como a gente pode até verificar aqui, ó, é uma técnica contábil que visa fornecer elementos que possibilite a interpretação dos dados e informações patrimoniais. Analisar uma demonstração é decompô-la por partes que a formam para melhor interpretação de seus componentes. Mas como assim? Que sentido? Como, né, decompor? Eu vou até passar aqui um pouquinho mais rápido para vocês verificarem. Ó, a análise, tá? A análise das demonstrações em si, como eu disse, ela pode ser feita por várias técnicas. A gente tem a análise horizontal, a gente tem a análise vertical e a gente tem a análise por quocientes. Eu tenho que verificar qual é o meu objetivo, tá certo? De análise, para eu saber qual dessas eu tenho que realizar, eu tenho que fazer. Então, vou aqui passar próximo slide para vocês terem. E eu vou escrever na mesa digital para ver se fica mais legal a visualização para vocês, tá certo? Espero que dê certo. Vamos ver aqui. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Pronto. Trazendo a ideia da análise vertical. É a mesma ideia. Assim, o vertical aqui, o significado de vertical, ele não muda. Vertical, a gente tem, né, de cima para baixo, de baixo para cima. Essa a nossa ideia de verticalização. Pronto. A ideia da análise vertical é o quê? É eu saber o percentual que uma conta, de uma conta, né, participando sobre um todo. Como assim, professora? No nosso ativo, a gente tem um ativo, né? Como o Jonas falou ontem, a gente tem lá o ativo e a gente tem o passivo. No ativo, a gente tem no nosso ativo circulante e temos o ativo não circulante. Através da análise vertical, eu posso verificar, tá certo, o percentual de participação do ativo não circulante sobre o meu ativo total. Vou desenhar para vocês visualizarem melhor. Vai ficar mais fácil. Isso aqui era um treinamento para ver se iria dar certo a visualização, mas acredito que vai dar certo. Vamos lá. Vamos aqui. Pronto. Análise vertical.
Acredito que esteja, né, dando para visualizar direitinho. A minha análise vertical, qual é o propósito dela? Eu tenho aqui o meu ativo, tá certo? Ativo. E o meu passivo. Deixa eu botar aqui, passivo. O meu ativo, né, ele é aqui dividido aqui pelo meu ativo circulante e o meu ativo não circulante. A soma do meu ativo circulante mais o meu ativo não circulante é igual ao meu ativo total. Beleza? Como é que eu vou fazer a análise vertical? Supondo aqui que eu tenho, né, seja um balanço de 2020, tá? 2020. Aqui o balanço de 2020. Eu quero saber o percentual de participação dessa conta aqui, dessa conta sintética, perdão, dessa conta analítica, sobre essa conta sintética. A conta sintética sintetiza. A conta analítica, ela faz uma análise, ou seja, mais minuciosa. Então, o sentido seria o quê? O meu ativo total, ele não é a soma do meu ativo circulante mais meu ativo não circulante? Então, ele seria o quê? A representação do quê? De 100%, né não? Se a soma, se o meu ativo total ele é composto pelo meu ativo circulante mais o meu ativo não circulante, ele aqui dá um valor de 100%. Eu não estou atrás de saber quanto é que é a participação do meu ativo circulante sobre o meu ativo total. Então, o que é que eu tenho que fazer? Uma proporção básica. Meu valor do ativo circulante sobre o meu ativo total. Simples. Professora, eu quero saber quanto é o meu ativo, o percentual de participação do meu ativo não circulante sobre o ativo total. É a mesma ideia. Ativo não circulante sobre o meu ativo total. Trabalhando com valores, eu vou dizer aqui que o meu ativo circulante, ele é R$1, tá certo? E o meu ativo não circulante, ele é R$2. O meu ativo total, ele vai ser o quê? R$3, não é? R$3. Então, o meu cálculo do meu ativo circulante, ele vai ser como? R$1 sobre R$3. Que isso, esse valor, né, o valor X encontrado aqui, eu vou multiplicar ele por 100%, para ele me dar o percentual final, tá certo? E o meu ativo não circulante, ele não é R$2? Vai ser R$2 sobre R$3, porque R$3 é o meu ativo total. Ele vai me dar o valor X aqui, tá certo? Que eu vou multiplicar ele pelo percentual de 100%, para me dar, né, o percentual final. Deixa eu até botar aqui direitinho para vocês visualizarem como é que seria isso, né? Ó, 1 dividido por 3, como eu suspeitava. Opa! Vai dar o quê? 0,33, não é? Eu vou pegar ele e multiplicar por 100%. E vai me informar o quê? Que 33% do meu ativo total, ele é formado pelo ativo circulante, tá? E já o meu ativo não circulante, não era 2 sobre 3, né? Eu já sei que o meu ativo circulante, ele representa 33%. Então, o meu ativo não circulante, ele vai aqui representar 0,67, que multiplicado por 100 vai me dar o quê? 67%. Então, a ideia da minha análise vertical é eu verificar o percentual de participação de uma conta sobre um grupo total. Tá dando para entender? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, tá certo? Que a gente tenta deixar mais minucioso possível. Mas essa é a ideia básica, tá? Da minha análise vertical. Agora, a gente tem o quê? A gente tem, como vocês podem verificar aqui, a análise horizontal, tá? A análise, deixa eu ir para a análise horizontal. Minha análise horizontal é o horizonte. Eu vejo ali, por que é o horizonte, né? Vou até pegar aqui para vocês, né, visualizarem melhor. Opa, essa daqui não, mas essa outra já vai dar para vocês uma ideia, tá?
Análise, eu acredito que esteja dando para visualizar. Qualquer coisa, acho que foi a Caroline que falou, né? Se não estiver dando para visualizar, pode avisar no chat que eu aumento aqui, mas eu acho que esteja dando para visualizar. Pronto. Vou até aproveitar aqui esse momento para voltar para análise vertical. Porque eu tenho aqui essas contas, fica mais fácil vocês visualizarem. Ativo, eu tenho um valor aqui do ativo, tá? O meu ativo total, ele é igual a 4.811.000. A análise horizontal é de ano por ano. A análise horizontal, ela verifica a evolução de uma conta durante os anos de análise. Exatamente. Eu só não vi o nome, deixa eu só verificar. Mas é isso mesmo, Vitor. A análise horizontal, ela verifica a evolução da conta durante os anos, tá certo? Durante os anos de análise. Mas aqui eu vou só tratar rapidamente de novo da análise vertical, só para fechar, tá certo? Pronto, eu tenho a minha análise, eu tenho o valor aqui do meu ativo. O meu ativo, ele aqui é 4 bilhões. 4 bilhões, 811 milhões, 160 mil, 816,57. E eu tenho o meu ativo circulante. O meu ativo circulante, ele aqui é num valor de 1.431.529 1.431.529.379,49. Eu quero saber o quanto desse meu ativo circulante ele representa aqui nesse meu ativo total. É somente isso. Aí eu vou pegar aqui, dividir o meu ativo circulante sobre o meu ativo total. Tá certo? Pronto. 30%. Aqui tá em decimal, né? Mas vou pegar e vou colocar o Excel me dá essa facilidade. Pronto. Coloquei até ampliei aqui as casas decimais. 29,75%, né? De 100%. Deixando bem claro que aqui é 100%. Tá certo? Então, essa é a minha ideia de... Deixa eu colocar aqui também para vocês visualizarem, para não ter erro. Aí, pronto. Essa é a minha ideia. É eu verificar o quanto uma conta ela tá ali compondo de um todo. Deu para entender? Essa é a mesma perspectiva para o passivo, tá certo, gente? Eu só estou levando em consideração ativo aqui, mas é a mesma perspectiva para o passivo, para a ideia ali de situações, né? Passivo mais patrimônio líquido, por aí vai. Pode falar, Jonas. Pronto, essa parte aí, pessoal, a professora Iana, ela está usando, né, o grupo do ativo circulante. Isso. Mas essa parte de análise aí, ela se aplica-se em todas as contas. Por exemplo, se você quiser saber apenas os achos equivalentes de acho de moeda nacional e representa, você consegue ver. Você consegue. Né? Você basta copiar a fórmula para baixo e prender lá e travar lá o ativo total e você consegue ver. Você consegue também aplicar essa análise também na DRE, partindo do DRE, por exemplo, azul de empresa privada. Você também você utiliza essa análise também na parte do balanço orçamentário, na parte você pega... a ideia é simples, é você ver a porcentagem, o peso, né, de uma determinada conta, de um determinado grupo, perante um todo. Você pode analisar, né? Você pode analisar perante o ativo total, você pode analisar o percentual por exemplo, do fornecedor perante apenas o ativo circulante, ou passivo circulante, ou no passivo não circulante, entende? Você pode verificar a questão dos investimentos perante o ativo circulante ou perante o ativo não circulante, mas normalmente a gente se trabalha com o grupo todo, né? Você pega o valor total do ativo, o valor total do passivo, e as subcontas você vai vendo referente a esse todo. Já na horizontal, você vê na série temporal, você vê a análise de um ano todo. Por exemplo, você consegue analisar, a pessoa viu, a evolução de uma determinada conta, de um determinado grupo, de um grupo todo. Tudo depende do objetivo da análise. Tudo depende Exatamente. disso. Perfeita essa colocação do Jonas. Tudo depende do objetivo da análise. Você tem que ter uma noção do que você quer, tá? Você tem que... O que é que eu quero verificar? Que informação eu quero extrair? A partir desse momento, quando você sabe o que é que você quer verificar, a informação que você quer extrair,
você vai saber qual vai ser a técnica de análise que você deve utilizar, tá certo? Até complementando a ideia do Jonas, como ele fala assim, que cabe para todas as contas, cabe para todas as contas, tá certo? Por exemplo, eu peguei aqui, né, uma conta analítica do grupo de ativo circulante, a gente tem aqui caixa equivalente de caixa, né? Eu peguei o meu valor do caixa, normal, como vocês podem verificar aqui, ó, o meu valorzinho do caixa, e dividi ele pelo meu ativo total. Ele me disse aqui que o meu caixa, ele representa 18,32% do meu ativo total. Eu só estou utilizando esse cálculo, né, essa forma para deixar bem claro. É um mini curso. Eu estou tentando fazer com que vocês aprendam esses assuntos assim, da forma mais rápida possível, tá? E da forma mais entendível, tá? Porque isso daqui, realmente, na contabilidade, são 3, 4 aulas no mínimo. Então, aqui mas vai dar certo. Qualquer coisa, vocês podem falar no chat, tá certo? Agora, eu vou tratar sobre a análise horizontal. O João, eu acho que o João escreveu alguma coisa aí. Deixa eu... Não, Iana, pode ficar à vontade para continuar. Eu vou falando aqui no chat, mas é para isso lá, tá? Para senão nós vamos. Tem muita coisa hoje, né? Senão vamos. Né? Pois é. Pronto, show. Eu acho que a análise vertical deve ter ficado entendível, né? Qualquer coisinha vocês podem falar, tá certo? Agora a gente vai para a análise horizontal. Horizontal. Quem tem problema de vertical e horizontal, por favor, a gente tem que mudar essa. Eu tinha problemas. Eu tenho um problema com direita e esquerda, sempre eu trocava horizontal e vertical. Eu tive que aprender na contabilidade, literalmente, para não errar. Então, mas isso não quer dizer que o meu problema de direita e esquerda tenha saído, não. Ainda continua. Mas continuando, a gente tem a ideia agora de análise horizontal, ou seja, eu vou verificar as contas por uma análise, uma análise temporal, tá certo? A gente pode verificar evolução, involução. Aí você, né, nesse momento que eu estou até trazendo esses valores, você pode falar assim, mas você só está trazendo valores. Não, porque a partir dessas percentuais, por exemplo, aqui nessa nossa situação inicial, que são percentuais, a partir desses percentuais eu posso verificar, o caixa, né, aqui, ó, pronto, o caixa, supondo, né, de 2020, de 2019 para 2020, só visualmente, né, eu já consigo visualizar que teve uma queda no valor de caixa. Eu vou tentar encontrar justificativas para isso. Por isso que existe a análise, tá certo? Então, até dando continuidade, vou pegar agora e fazer o cálculo da minha análise vertical, tá certo? Horizontal, perdão, da análise horizontal, tá certo, gente? Vou fazer análise horizontal do quê? Vou fazer aqui inicialmente, pronto, vou fazer aqui da minha conta de ativo, tá certo? Vou fazer do meu ativo, a minha análise horizontal do ativo. Aí eu vou até escrever aqui no outro slide, tá? Deixa só pegar aqui, deixa eu criar mais um slide só para vocês. Oh, meu Deus, peraí. Opa, deixa eu criar mais um aqui. Pronto. Eu vou escrever aqui só para vocês conseguirem, né, visualizar. Deixa eu pegar aqui. Saudades de uma lousa agora, mais vida que segue. Vamos. Análise horizontal. Pronto. Análise horizontal. Vou verificar a conta, né, as contas, tá certo? Durante um período X, tá certo? Por exemplo, eu posso colocar aqui, eu quero verificar a evolução ou involução de uma conta, né, da conta caixa, tá? Da conta caixa durante o período de 2018 até o período de 2020. Como eu faço isso? Eu posso verificar como? Eu tenho várias formas, né, de verificar. Eu posso verificar o que mudou de 2018 para 2019. Eu posso verificar o que mudou de 2018 para 2020. Eu posso verificar o que mudou de 2019 para 2020, tá certo? Depende do que você quer, do seu objetivo. Se eu trabalhar com esse período, tá? Com esse período total, eu posso fazer esses vários tipos de análise, tá certo? No decorrer do tempo de uma conta X. Posso fazer esses vários tipos de análise.
Depende do objetivo que eu quero alcançar. Posso fazer, Vitor, dos 3 juntos, eu posso fazer de 2018 até 2020, 2019, e depois eu posso fazer de 2019 até 2020. Eu posso fazer pronto, deixa eu até desenhar aqui melhor. Eu posso fazer um por um, né, de cada ano. Deixa eu ver. Eu posso fazer assim, tá? Como eu posso fazer já assim, tá certo? Como eu disse, depende do objetivo. Depende do que a gestão pública ela necessita, do que ela quer visualizar, do que ela, né? O que ela está vislumbrando ali, tá certo? Então, vamos voltar aqui para nós. Pronto. Aí eu vou colocar aqui. Vou até aproveitar esse espaço, só para vocês, quando chegarem lá, ficar mais entendido. Pronto. Eu vou verificar aqui da conta caixa, supondo, né? Da conta caixa e eu quero verificar a evolução dela durante os anos, tá? Durante os anos. Vou iniciar aqui por 2018 até 2019. Qual será meu ano base? Meu ano base, ele vai ser o 2018, tá? 2018. E eu vou colocar o valor de 2019. Se eu não estiver errado, eu acredito que tem gente da matemática, mas que eu não me engane, aqui é o numerador, né? E aqui é o denominador. Também sempre troquei isso, tá, gente? Mas eu acredito que seja isso aqui, levando para traços, né, da matemática. Então, se eu não estiver enganada, por favor, o denominador que eu coloquei aqui, o ano base vai ser o primeiro ano que você ali, né, vai utilizar para realizar o comparativo. Então, é o 2018. E o meu numerador, ele vai ser os anos seguintes, 2019, 2020, tá certo? Mas eu não, quando eu fizer 2019, 2020. Então, meu ano base, ele vai para 2019, tá certo? E o meu numerador, ele vai ser o valor de 2020. Acredito que deu para entender. E eu acredito que eu não errei, porque se eu tivesse errado, o pessoal da matemática estaria aí para me corrigir, né? Que é isso aí mesmo, mas não sou da matemática. Pronto. A Isadora aí já me ajudou. Obrigada, Isadora. Pronto, eu acredito que deu, né, para ter uma noção dessa minha análise horizontal. Mas agora eu vou fazer um exemplo, efetivamente, tá certo? Para que fique fixada essa ideia. Deixa eu, pronto. Eu disse, né? Eu vou pegar aqui e fazer do ativo, vou fazer das outras contas, tá certo? Não se preocupe. Eu vou fazer aqui do ativo, tá? O ativo, como é que eu vou fazer? O ano base vai ser 2019. E meu numerador vai ser o ano 2020. Então, eu vou pegar aqui, tá? E vou fazer 2020 dividido por 2019, mas eu tenho que subtrair esse valor por 1, que é aquele meu 100%, né? Acho que deixa só mostrar que vocês vão ter noção. Pronto. A evolução, já coloquei até aqui em percentual, tá? Deixa eu aumentar. O que é que isso daqui me diz nesse sentido? A gente pode verificar, ó, comparando 2019 com 2020, que aumentou 3,42% o meu valor do meu ativo de 2019 para 2020. Se eu não. Minha, o que é que esse 1 tem a ver? Se eu não colocar esse 1, vai ficar assim, 103,042. Tá entendendo? Vai estar o meu valor ali no meu período de 2019, incluído 2020. Tá certo? Então, para que eu tenha noção do crescimento real, tá? Eu tenho que fazer essa subtração por 1. Para verificação, sempre vai ser 1, Luiz, porque esse 1 representa a ideia de 100%, tá certo? Então, ó, meu crescimento real do meu ativo durante o período de 2019 para 2020 vai ser de 3,042%. Vamos verificar agora com relação ao ativo circulante. Olha, eu já tenho uma visualização que o meu ativo circulante diminuiu, não foi?
Mas agora eu vou fazer o quê? Vou fazer aquela mesma ideia. Meu 2020 dividido pelo meu 2019 menos 1. Ok? Ó. Vou verificar que teve uma queda de 29% no meu período de 2019 para 2020. Tá certo? Eu consigo verificar esse decréscimo real, certo? Esse valor, esse percentual real. Vou fazer aqui só para fixar a ideia, fechar a ideia, tá? Do caixa equivalente de caixa. Eu vou só puxar, tá, gente? É a mesma coisa, é a mesma coisa. 2020 sobre 2019 e eu diminuo ali por 1, para que eu tenha o crescimento real. Por favor, se recordem, crescimento real. Eu tive aqui, crescimento ou decréscimo, tá? Só deixando bem claro. Nessa situação aqui, o caixa de 2019 para 2020, o que a gente percebeu? A gente percebeu que a nossa disponibilidade aqui, a gente pode extrair que a disponibilidade, ela teve uma queda de 44%. O que isso pode dizer? Pode dizer ali, a gente pode ter uma ideia de uma maior alocação dos recursos, né? A maior alocação dos valores do caixa. Essa é a ideia da interpretação. Tá certo, pessoal? Não é somente eu verificar, teve uma queda de 44%. Mas por que teve uma queda de 44%? Aí é a partir daí, dos valores, das contas que estão aqui expressas, que a gente vai conseguir visualizar. Olha, por exemplo, aqui... teve aqui, bateu certinho. Eu ia ver se tinha alguma coisa diferente, mas aparentemente ainda todas as contas aqui estão preenchidas. Mas amanhã, eu e o Jonas, a gente vai trabalhar com vocês mais a fundo ainda esta ideia, tá certo? Da análise horizontal e vertical. E além de realizar esses cálculos, a gente vai extrair análise para vocês, tá bom? Mas a ideia básica, primordial do início da realização da análise seria esse ponto, beleza? Agora, gente, qualquer dúvida, podem falar no chat. Eu vi que chegou uma mensagem aí, mas foi muito grande. Eu não consegui visualizar toda. Mas o Jonas, qualquer coisa... Não, Yane, é eu, viu? Pronto. É tu, né? Pronto. Então, gente, eu acho que nesse ponto ficou ok. Qualquer coisa vocês podem falar, tá certo? Estou indo minuciosamente pelo fato de ter pessoas fora do curso, que provavelmente, né, não tenham tido algum contato com esse conteúdo, então, para a gente tentar ali deixar claro para todos, não somente para os alunos do curso de Ciências Contábeis, tá bom? Então, por favor, me perdoem se eu estiver indo muito devagar nesses quesitos, que pode ser muito fácil para outras pessoas. Agora, a gente vai trabalhar a ideia de análise por quocientes. Que é isso, né? Eu não gosto desse nome quocientes, mas enfim, vida que segue. A análise por quocientes, ela trabalha na ideia de que a gente consiga fazer cálculos de índice para entender como é que está a situação da organização. Será que ela tem disponível suficientes para pagar a conta, as dívidas de curto prazo dela? Será que ela tem muito imobilizado, né? Será que o imobilizado representa uma grande parte do seu capital próprio? Por que isso pode interferir? Por que isso pode ser ruim? A gente vai verificar agora nos próximos slides. Agora eu queria deixar claro um ponto com vocês. Essa questão desses indicadores, eu e o Jonas iremos realizar os cálculos deles somente amanhã, tá? Porque senão a gente não fecha o conteúdo de hoje. E como amanhã são casos práticos, né? Casos práticos de realizar o cálculo e interpretá-los, a gente vai ter 2 horas para isso. Então, amanhã a gente vai se aprofundar no cálculo, né, dos indicadores, tá certo? Indicador de liquidez seca, liquidez geral, composição do endividamento e por aí vai, tá certo? Hoje a gente só vai ter ideia do que esses indicadores eles querem expressar.
qual é o objetivo de realizá-los, né? De realizar o seu cálculo para, assim, a gestão pública, ela fazer sua análise, tá certo? Então, iniciando, o que é que a gente pode compreender, tá? A análise das demonstrações contábeis, né, compreende uma série de técnicas que auxiliam os analistas e gestores a inferirem acerca dos diversos aspectos de interesse das entidades avaliadas. Isso daqui a gente já discutiu, tá certo? A gente vai para o... Opa, voltei. A gente vai para o principal. Pronto, aqui eu trago para vocês os indicadores. Ó. Vou até passar aqui só para vocês verificar. Aqui tem os indicadores e a gente tem a ideia do que é que cada indicador ele quer falar. E o que é que ele quer transmitir. Por que é que eu vou fazer? Por que é que eu vou realizar o seu cálculo? Tá certo? Primeiro, a gente tem o indicador de participação de capitais de terceiros. O que é que ele indica? Ele indica o percentual de capital de terceiros em relação ao patrimônio total da empresa. Eu vou mostrar para vocês visualizarem o meu esquema, né, de forma. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas isso daqui, tá certo, gente? Ó, é um dividindo, tá? Vocês vão receber esses slides, aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Mas só para deixar claro, porque pode ser que apareça que sejam mais, mas eu acho que, né, vocês conseguem visualizar. A gente percebe que é o quê? A participação de capital de terceiros, o que é que seria capital de terceiros? Eu acho que quem não é do curso, se pergunta, o que é capital de terceiros? O que é capital próprio? O que é que essa menina está falando, né? Que diabo é isso, né? Capital de terceiros é aquela situação em que a empresa, ela está ali, né, relacionada com empréstimos, financiamentos, tá certo? Já capital próprio é o patrimônio, né, ali dos acionistas da empresa, é o dinheiro, é a verba ali da empresa. Já capital de terceiros, ela ali já está trabalhando mais fora uma parte mais externa, no sentido, né, de trabalhar com situações de empréstimos, com situações de financiamentos, que eles, né, deverão ser pagos futuramente. Então, essa é a ideia de capital de terceiros, tá? Capital de terceiros vem de outros. Capital próprio vem ali dos proprietários, né, vamos levar aqui no sentido societário da empresa. E no nosso caso, né, setor público, a gente tem ali como o governo, tá certo? Alguma coisa a falar, Jonas? Só em relação a essa parte, essa questão de capital indicador, né, capital de terceiros, nessa parte aí que você, né, percebe, pessoal, apenas esse indicador aí, você consegue extrair, por exemplo, se durante um ano uma prefeitura ou um governo ele utilizou muitos recursos diretos por exemplo, no financiamento do exterior, ou utilizou, por exemplo, assim, a questão da dívida pública, entendeu? Quais são os recursos? Se elas estão mantendo o seu recurso, capital arrecadado, né, os recursos arrecadados das competências tributárias, ou está sendo por meio de financiamento, entende? Então, por exemplo, esses indicadores, pessoal, eles são comumente utilizados, ou todos eles são utilizados mais na questão do setor privado. Mas quando você vai para a relação pública, você vê esses indicadores, ele muda um pouco de figura e muda a interpretação. Então, os indicadores, o cálculo vai ser o mesmo, mas a interpretação, a consequência é totalmente diferente. Sim. Então, essa parte de capital de terceiro, capital próprio, beleza, então, capital de terceiro, o que seria o capital de terceiro? Seria o financiamento, e, por exemplo, a União, ela obtém no exterior. Com base nesse financiamento, você consegue ver a questão da dívida pública, você consegue ver os encargos da dívida pública. Então, você vê essas consequências a partir do indicador desse daí. E já na parte privada, você consegue ver quanto é que a empresa está devendo às outras pessoas e quanto é dos sócios, no final, né, se fosse o caso, teria que restituir. É isso, tá bom? Show, perfeito a colocação do Jonas. Então, eu acredito que esse ponto, né, possa ter ficado claro. Para quem não é do curso, eu entendo, se não tiver ficado muito claro. Mas, como eu disse, a gente precisa de situações práticas para poder entender. Então, por isso, o objetivo de amanhã, né,
desse nosso da realização de casos práticos que terão a interação de vocês, por favor, tá? Para que a gente consiga entender e extrair essas análises da melhor forma. Porque até como o próprio Jonas comentou, a gente tem que levar em consideração o quê? Para a realização dessas análises. Por que ela se distingue tanto do setor privado, né? Não digo do setor privado, mas, né, contabilidade societária, né? Por que ela se distingue tanto, setor público e a contabilidade ali societária? Se distingue pelo fato ali que a gente tem que levar em consideração que as empresas, elas têm como finalidade, né, o lucro. Ela tem como o objetivo principal dela o lucro. Já no campo do setor público, qual é o objetivo do setor público? É trazer o bem-estar social para a sociedade, tá certo? Então, a gente tem que... A importância desse minicurso é para isso, é nesse sentido, da gente conseguir não somente ter aquela visualização ali, né, societária, mas a gente conseguir trazer essa ideia para o setor público, mas entender o setor público também. É preciso. Então, a gente percebe que essa grande diferença do objetivo, um lucrando e o outro, o bem-estar social, né, o bem-estar da sociedade, faz com que a interpretação desses indicadores para cada área, ele se modifique, tá certo? Mas o cálculo é o mesmo, a equação é a mesma, mas a gente tem que levar em consideração o objetivo de cada área, o que é que se trabalha em cada área, tá certo? Como o Jonas falou, são pontos bastante diferentes que podem se distinguir, tá certo? Então, a gente vai agora para imobilização. Opa, deixa eu só levar minha mesinha digital aqui para o lado. Para imobilização, cadê o mouse? Pronto. Para imobilização do patrimônio público. A imobilização do patrimônio público, ela indica o quanto do patrimônio público ele está aplicado no meu ativo não circulante. Ou seja, tá certo? Mobilização fala de imóvel, tá? Então, eu tenho que verificar quanto de patrimônio público ali está na minha relação de ativo não circulante. Eu tenho até um cálculo aqui para vocês, mas como hoje a gente não vai fixar nessa ideia, mas trazendo, ativo não circulante sobre o meu patrimônio líquido, tá certo? Então, tenho que verificar, o setor público, ele precisa fazer essas análises para saber se ele tem ali uma situação maior de disponível. Por que ele tem que ter uma situação de maior de disponível? Depende muito se ele necessita realmente ter uma situação de maior de disponível. São os casos, são os objetivos que devem ser visualizados. Por quê? Porque tem que verificar a situação de alocação dos recursos, tem que verificar o patrimônio existente, né, do Estado. Essas coisas são importantes a serem analisadas, tá certo? Esses pontos são de extrema importância que sejam analisados, por isso a necessidade da realização desses cálculos. A gente tem também, eu acredito que não está aqui, mas a gente tem a composição de endividamento, tá? A composição de endividamento. O que é essa ideia da composição de endividamento? A gente quer verificar ali quanto de dívidas no curto prazo, né, a representação de dívidas no curto prazo sobre as dívidas totais. Por quê? A gente tem que verificar, a gente traz um ponto, né, de que quanto maior, deixa eu só mostrar que é mais fácil. Pronto. A composição de endividamento, ele trabalha a ideia do quanto percentual de dívidas no curto prazo ela representa do total de dívidas, né, totais, tá certo? Então, a perspectiva, a gente traz aqui a análise de quê? Quanto maior esse valor, pior, tá certo? Por quê? Eu estava até discutindo com o Jonas, no sentido assim de conversando, tá, gente? Com relação a esse ponto. Por quê? No sentido assim, se eu tiver muitas contas, dívidas de curto prazo, isso quer dizer, né, que eu tenho ali um período
próximo para ter que utilizar no termo, para ter que pagá-las, né? Para ter que findá-las. Já dívidas no longo prazo, elas trabalham ali, elas me permitem organizar por mais um tempo, mas tudo isso tem um porém. Pode falar, Jonas, o que você tinha dito sobre essa situação, né, da gente ter mais dívidas de curto prazo, necessitar ter mais dívidas de curto prazo que de longo prazo, mas a gente tem que verificar esses fatores. Pode falar. Uhum. Pronto, pessoal, essa parte aí só um exemplo. O professor Samuel ele apresentou para nós a questão do artigo dele, quando ele fez um dos artigos, ele viu que o financiamento durante essa pandemia que teve foi o financiamento a longo prazo, entende? Ou seja, ao você assumir uma responsabilidade a longo prazo, você restringe muitas possibilidades. Ou seja, porque quando você tem uma dívida muito grande, nos próximos mandatos, você ter essa cautela muito grande dos gastos que vai ser necessário. Exatamente. Então, você tem que ter cuidado, essa questão, por exemplo, beleza, eu assumi uma dívida de curto prazo, eu vou tem um lado ruim, você vai precisar de um fluxo de caixa maior a curto prazo. Mas quando você tem uma dívida a longo prazo, você tem tempo para reestruturar. Mas, em contrapartida, você tem a questão do tempo, do valor do dinheiro no tempo, a questão dos juros, da dívida pública, da questão de você, a longo prazo, você está com muito recurso comprometido, e quando chegar lá, né, quando chegar na hora de você assumir essas obrigações, as necessidades daquele momento, né, que fossem surgindo naquele momento, talvez não vão poder ser sanadas completamente, porque você já está muito comprometido. É como se fosse, pessoal, um orçamento familiar, como eu entendi. Se você assumir muito, você pode comprar muita coisa hoje. Beleza, você compra, mas vai chegar uma hora e você vai ter que pagar. Né? Justamente. A fatura do cartão de crédito vai chegar. Então, quando chegar, né? Exato, é essa a perspectiva do Jonas. A gente tem, teoricamente, quando a gente parar, assim, verificar um livro de análise, ele vai me trazer essa perspectiva, tá certo? De composição de endividamento. Quanto maior o valor aqui dessa composição do endividamento, pior. Ou seja, quanto mais dívidas de curto prazo, pior. Se as dívidas de curto prazo elas tiverem valores superiores às dívidas de longo prazo. Mas a gente tem que levar essa perspectiva que o Jonas disse. A gente tem que verificar a situação, verificar se aquilo vai ser bom para o órgão público ou não. Tem que trabalhar uma perspectiva de longo prazo, o que é que isso pode interferir, tá certo? Nos planejamentos da gestão pública. Então, perfeito essa colocação do Jonas, e principalmente é um ponto que a gente tem que verificar, que nem tudo assim, a análise já diz assim, quanto maior, pior, quanto maior, pior, deixa eu ver, eu acho que quanto maior, melhor, quanto maior, melhor. Não é somente isso, tá? Isso daqui é o que a literatura traz, é o que a teoria traz, mas a vida real, ela pode trazer situações diferentes. E provavelmente ela vai trazer situações diferentes. Vai fazer com que a gente pense mais. Se a contabilidade de sala de aula, né, que a gente estuda em sala de aula, se a contabilidade do nosso trabalho, né, do dia a dia, fosse somente a contabilidade que a gente estuda em sala de aula, menina, era tudo uma maravilha, né? Mas não é. A gente vai descobrindo outras coisas a partir do momento que a gente tem aquele contato. Então, a gente tem que levar para as situações de análise essa perspectiva que o Jonas falou. A gente tem que ampliar a nossa fonte, tá? A nossa perspectiva, para que assim a gente consiga trabalhar de uma melhor forma essas ideias desses indicadores. Beleza? Obrigada, viu, Jonas? Já é 8h15. Eu só estou vendo aqui que eu vou ter que correr um pouquinho, mas espera aí, gente. Deixa eu só finalizar aqui os indicadores de liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca. Quem fez a disciplina de análise das demonstrações está craque nesses indicadores. O cálculo, a equação, não modifica em nada. Quem não fez, vai conhecer agora a ideia, tá certo? Vamos lá, a gente tem o cálculo de liquidez, tá certo? Liquidez ali é situações de pagamento, tá? A gente trabalha com essa perspectiva de pagamento. A gente tem a liquidez geral. O que é a liquidez geral? A gente verifica aqui o cálculo da liquidez geral. Eu tenho o meu ativo circulante mais meu realizável a longo prazo, dividido pelo meu passivo circulante, meu passivo não circulante.
A liquidez geral, ela indica, tá? O quanto a gestão pública, ela possui de dinheiro, tá? De dinheiro, bens, direitos, para realizar, né? O quanto ela possui desses dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazo para verificar ali se ela tem condições de pagar as suas dívidas totais, tá certo? Essa é a perspectiva de eu trabalhar com o ativo circulante e o ativo não circulante. Eu verifico o meu total do ativo circulante, mais o meu realizável a longo prazo, e divido pelo meu passivo circulante e o meu passivo não circulante. O meu passivo circulante, mais o meu passivo não circulante, ele é o quê? Ele é a minha dívida total. Então, quando eu trabalho nessa minha perspectiva de dinheiro, de bens, direitos, né? Quando esse meu valor, ele dá, como posso dizer, superior às dívidas, eu já tenho uma perspectiva boa. Já é um ponto ali, opa, isso já dá um indicativo que pelo menos a gente tem uma situação financeira econômica relativa. A gente depende muito dos valores, né? Mas pode mostrar ali que tem uma situação econômica ali controlável, tá? Em situações de realização de pagamentos, né? De dívida total. Mas a gente tem que verificar essas situações. Por quê? Porque, se eu tiver muito disponível, quando eu trato de disponível, eu estou tratando ali de caixa, tá certo, gente? Banco, hoje a ideia é banco, né? Banco conta movimento. Mas quando eu estou trabalhando essa ideia de disponível, e se a minha gestão pública ela tem muito disponível, por que ela tem muito disponível? Por que esse disponível não está sendo alocado aí para o que é necessário? Tá entendendo? Como aquelas ideias que o Jonas falou ontem, né? Se eu tenho muito caixa, se o meu caixa ali está ótimo, maravilhoso, por que eu tenho esse dinheiro todo em caixa? Se eu tenho dinheiro em caixa, eu posso, né, executar os projetos que foram traçados, né? Os projetos, as metas que foram traçadas. Então, como eu disse, é uma visão que a gente tem que ampliar, tá certo? Mas a perspectiva de liquidez é essa, tá? Ela tratar ali nas situações de pagamento, né, das dívidas. Quando a gente trabalha a liquidez corrente, ela quer verificar o que de dinheiro e bens, né, direitos de curto prazo eu tenho para as minhas dívidas de curto prazo. Basicamente essa ideia. A liquidez corrente, ela traz essa perspectiva. E já a liquidez seca, ela trabalha, tá, com a perspectiva, né, da entidade ela ter dinheiro, tá? Ter dinheiro, deixa eu só colocar aqui pronto. Ela possui a perspectiva de quê? De verificar quanto a entidade, né, o órgão público, ele tem de dinheiro, de aplicações financeiras, e verificar se esses valores, eles suprem a ideia da minha dívida de curto prazo. Ou seja, quando eu faço essa minha divisão, né, de disponíveis mais aplicações financeiras sobre o passivo circulante, que é a minha dívida de curto prazo, tem uma perspectiva de quê? De quando eu faço essa divisão, se o valor for superior a 1, né? Se for superior a 1, eu tenho uma perspectiva ali de que eu tenho dinheiro para realizar, tratando só a ideia de dinheiro, eu tenho dinheiro suficientemente para realizar o pagamento dessas minhas dívidas de curto prazo. Mas a gente tem uma perspectiva teórica de que quanto maior esse valor, tá certo? Quanto maior esse valor, melhor, ou seja, eu tenho mais recursos para realizar o pagamento das dívidas de curto prazo. Mas deixar mais uma vez claro, né? A gente tem que trabalhar na perspectiva, será que eu tinha que ter tudo isso de caixa? Será que eu tinha que ter tudo isso de aplicações financeiras? A análise do setor público, ela abrange uma visão muito maior se a gente comparar com a perspectiva do setor privado, tá certo? Da contabilidade societária, beleza? Então, gente, a gente vai fixar essas ideias ainda mais amanhã nos casos práticos, que a gente vai fazer o cálculo. E o pessoal dos outros cursos, por favor, me perdoem. A gente está tentando realmente de uma forma mais rápida, né? Mas eu estou tentando ao máximo fazer com que vocês consigam entender essas perspectivas e ter entendimento, tá, sobre
sobre o que seria a ideia do ativo, tá? Do passivo, um pouquinho ali, né? Eu não sei se vocês já tiveram algum contato alguma vez com demonstrações, né, do setor público, algo do tipo. Se vocês tiverem tido contato, provavelmente vocês vão conseguir compreender essa ideia, né, desses indicadores, da realização desses cálculos por esses indicadores melhor, tá? A gente Professor Liane, pode falar, só João. complementando essa última parte, Pode a falar. senhora falou, né, a questão dos indicadores, justamente, pessoal, a ideia do curso não é você sair daí sabendo 100% calcular os indicadores, exatamente o que seria, né, 100% não, mas sim a questão dessa capacidade crítica, dessa análise crítica social que todos devem ter, entende? Dessa ampliação da visão, tá? Até para o pessoal de contabilidade, pessoal de administração, às vezes, é muito focado ali na prática, no dia a dia, nos números, nos cálculos, e se esquece de ter o pensamento crítico sobre aquelas situações, entende? Então, Exatamente. esse é o ponto objetivo do trabalho. Então, não se preocupem se vocês não virem essa questão não entenderem fielmente a questão dos cálculos e tudo, mas se vocês conseguirem compreender, e se algum dia vocês se depararem com determinadas contas e saber, e às vezes algum gestor chegar na campanha e chegar a dizer a nossa situação fiscal é isso e aquilo tudo, estamos bem, fiscalmente nós estamos dentro do padrão, mas aí você se questionar se aquela situação realmente condiz com as demandas da sociedade, se cumpre com o objetivo social, é esse o objetivo, ter o pensamento crítico sobre essas situações, tá certo? Perfeito, perfeita a colocação do Jonas. Gente, a gente teria mais outros indicadores para ver, né? Quocientes, né? Tá? Quocientes de análise agora relacionado à receita e despesa. Acredito que eu tinha trago muitas informações e principalmente para quem não é do curso. Então, eu e o Jonas, a gente vai se fixar, tá? Nesses quocientes, nesses cálculos, esses índices, amanhã. Por quê? Amanhã a gente vai trabalhar com uma demonstração contábil do município de Fortaleza e Florianópolis, Jonas? Isso, a de Fortaleza vai ser nós, Florianópolis vai ser eles, né? Pronto, pronto. Pronto, a gente vai verificar, tá certo? A gente vai trabalhar nessa perspectiva e a gente aí vai utilizar esses indicadores e extrair essas análises, tá? Como a gente já teve um bocadinho hoje e se eu explicar agora, vai pegar o tempo da gente trabalhar com sistemas de informações e, além disso, vou ter que pegar de uma forma muito rápida que não dê para captar a ideia, então é preferível que a gente trabalhe isso amanhã, tá certo? Então, por hoje, com relação ao nosso capítulo de análise das demonstrações, né, dos indicadores econômicos, por meio dos indicadores econômicos e financeiros, a gente finaliza por aqui. E a gente vai agora entrar na ideia, né, dos sistemas de informações. Por quê? Para que eu faça tudo isso, para que eu veja a demonstração, né, para que eu consolide as contas, veja a demonstração, realize a análise, eu tenho que ter a fonte. Eu tenho que ter a fonte que me dê, né, essas informações, esses dados. Então, a gente vai tratar agora sobre o SICONF, tá? O SICONF nada mais é, como já dito, repito, para, né, fixar na cabeça de vocês, é o sistema de informações, sistema de informação contábil e fiscal do setor público brasileiro. A gente tem que levar em consideração, primeiramente, o quê? A ideia de sistemas de informações. O que seria, né, os sistemas de informações? Assim, levando em consideração para nós ali, da área da gestão, né, a área da gestão, contabilidade, o sistema de informações, ele corresponde a um conjunto, tá, um conjunto de componentes que se interrelacionam, onde eles armazenam, eles processam e eles disponibilizam informações. O sistema de informação é isso. Ele armazena, processa e disponibiliza informações no sentido de que, para que nós sejamos capazes, né, de
de realizar, né, o processo de tomada de decisão de uma forma mais assertiva, né? Essa é a perspectiva de um sistema de informação. Ele ali, né, nos suprir com informações necessárias para que eu seja capaz de vislumbrar, né, melhores estratégias, né, que sejam tomadas para a alocação de recursos, para que eu consiga, né, como eu disse já inicialmente, no início da aula, para que eu consiga vislumbrar ali, será que é melhor para o setor de infraestrutura? Será que é melhor para o setor de saúde? Será que é melhor para a educação? As análises, né, elas vão me mostrar isso. Mas antes de eu realizar essas análises, eu preciso ter essas informações. E as informações, quem vai me disponibilizar, os dados, quem vai me disponibilizar as demonstrações de contas anual, os relatórios, vai ser o SICONF, tá certo? Deixa eu passar aqui para vocês. Ó, o que é que a gente tem aqui? Isso daqui, tudo que essas informações que estão que foram tragas, né, para a gente tratar sobre o SICONF, ele está no site do SICONF, tá certo? Então, vocês podem verificar lá todo no histórico, a apresentação do SICONF. O SICONF, ele representa um importante fator de modernização das práticas contábeis aplicadas ao setor público brasileiro, tá certo? A gente tem que levar em consideração o quê? Que a Lei 4.320 de 1964, ela trazia a perspectiva de que ela instituía, tá, normas gerais relacionadas ao direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, municípios, Distrito Federal. Mas só que esta lei, ela não dizia como a gente deveria fazer isso, tá? Ela não comentava, ela só informava, olha, ela instituía, tá, as normas para a elaboração e o controle desses balanços, tá? Da União, como eu disse, da União, Estados, municípios, Distrito Federal. Só que em 2000 surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês também aí vão conhecê-las como Lei Complementar 101.00, tá? O que é que essa lei ela trouxe? Essa lei, ela trouxe o quê? Ela estabeleceu os limites e sanções para induzir os gestores públicos a desempenharem seu ofício com mais racionalidade e profissionalismo, de modo a interconectar o planejamento, os limites de gasto, a transparência pública, tá? E o exercício da cidadania por meio dos controles sociais. Foi a partir da lei de responsabilidade fiscal que a ideia de transparência e controle social, assim, ganhou um universo no setor público, ganhou destaque. E não só naquele período, não. Até hoje, ela tem esse destaque, esses pontos, e esta lei é sempre lembrada. Não há como a gente trabalhar a ideia de transparência, de controle social, sem a gente se recordar da Lei de Responsabilidade Fiscal, da LRF, tá certo? Então, dando continuidade, o que é que o capítulo 10 da LRF ela traz? Ela traz que é importante a gente ter o conhecimento das receitas e despesas do setor público. Além disso, isso é crucial, né? É de crucial importância para a ampliação da transparência das contas públicas e para o fornecimento de informações confiáveis e de qualidade para o cidadão. A LRF, ela exige ali, né? Além da divulgação, a transparência das demonstrações das contas anuais, ela também exige que o ente federativo, ele divulgue o relatório resumido da execução orçamentária, tá certo? E, além disso, o relatório de gestão fiscal. E eu vou deixar claro para vocês que esses pontos de visualização, de onde encontrar esses dados no SICONF, já o Jonas vai mexer nesse sistema, e se vocês quiserem ir acompanhando com ele, tá certo? Vai ficar perfeito, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir ainda mais, né, pegar as informações que o Jonas foi passando, né, que serão de importante relevância, tá? Então, dando continuidade,
a gente teve ali em 2009 o surgimento de outra lei complementar, agora a lei complementar a 131. O que é que ela trouxe? Ela trouxe a ideia da expansão da transparência, ou seja, ela expandiu os canais de transparência, extrapolando as naturais restrições próprias dos mencionados relatórios gerenciais. Agora, o que é que a gente entra? A gente vai entrar na ideia da Secretaria do Tesouro Nacional, tá certo? Por quê? Antes do SICONF, a gente tinha o eu sempre me esqueço, o nome é o SISTN, pronto. A gente tinha um sistema de dados, tá? Um sistema de coleta de dados. Mas com o passar dos anos, no passar dos anos, verificou-se o quê? A necessidade de divulgar maiores informações, tá certo? No mesmo local, e não somente isso, garantir a confiabilidade dessas informações, garantir a qualidade dessas informações. Então, em 2015, o SISTN, né, que foi o sistema de informações que antecipou o SICONF, ele foi substituído pelo SICONF, tá certo? Então, a partir de 2015, a gente pode já ali verificar a utilização do SICONF pelos entes federativos, tá certo? Tanto que a gente deixa eu botar aqui. Tanto que a gente coloca aqui, ó, que o SISTN foi até o ano de 2014, tá? SICONF, deixa eu colocar aqui. A ideia, né, principal. Como se verificou a carência de informações padronizadas para que as práticas contábeis internas estivessem em sintonias com os padrões internacionais de contabilidade pública e estatísticas fiscais, né? Surgiu ali a necessidade de um sistema de informações mais elaborado, ou seja, o SICONF, tá bem? Então, vou passar aqui. Pronto, o SICONF, ele veio, o que aconteceu? Quando o SICONF se firmou, o que é que ocorreu, né? Ele substituiu o sistema de coleta de dados contábeis, ou seja, o sistema anterior a ele. Ele começou, né, a receber também a matriz de saldos contábeis, tá certo? Enviado pelos poderes e órgãos. Padronizou o intercâmbio de informações entre a União e os entes da federação por meio do uso da linguagem XBRL. Trazer outros pontos mais importantes aqui. Desenvolveu e implementou a taxonomia da contabilidade aplicada ao setor público. Ele aperfeiçoou o recebimento de dados. Ele padronizou, né, e padroniza e aprimora os mecanismos de consolidação, facilita a produção e análise de informações contábeis e fiscais. Ele aumenta a qualidade e a confiabilidade das informações recebidas e produzidas. E deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aí. Opa, agora na hora que eu mexo. E ele também aumentou e aumenta a qualidade e a confiabilidade das informações, né, recebidas e produzidas. Eu acho que eu vou repetir, né, os dois últimos, mas vida que segue. Essa era a ideia, né, tá, do SICONF. Isso daqui também já tratei. Agora, tá, vocês vão verificar aqui alguns prints, mas não se preocupem, o Jonas vai trazer para vocês. Mas, ó, por exemplo, a gente pode verificar aqui os aspectos do site do SICONF, tá bem? Essa parte, Ana, eu posso mostrar com eles aí, tá sendo a mesma coisa, né? Aí o print fica para eles quando eles estiverem lendo em casa, sabe? Isso, pronto, ó, gente, até deixar claro, vocês vão receber esses slides, tá certo? Aí vocês podem verificar aqui o que é tratado, vocês vão verificar, né? Na página do SICONF, informações sobre o que é o SICONF, por que ele surgiu, isso tudo que eu acabei que eu extraí e coloquei nos slides, tá certo? Vocês podem verificar o plano de contas, vocês podem verificar o balanço anual das contas do setor público também, vai estar lá disponível. Vocês podem extrair as informações relacionadas às prefeituras aí de todo o Brasil, tá? Informações relacionadas aos órgãos municipais, estaduais, tá certo? A União, Distrito Federal e por aí vai. Vocês podem extrair informações do Executivo, do Legislativo, e esses pontos, né, principais, quem vai mostrar aí para vocês agora, já que a gente está no prazo final, eu vou até aproveitar, Jonas, enquanto você vai colocar, tá? Eu vou
colocar o link da frequência de hoje, tá certo? Pronto, tá só carregando aí, viu? Pronto, show. Vou parar de compartilhar, tá? Tá certo, já compartilha. Opa, é o de amanhã. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Fica até mais fácil para ti. Gente, qualquer dúvida vocês podem falar, por favor. Mas assim, gente, essa era a ideia de hoje, né? Da questão da parte dos indicadores. E Anne, Oi. eu tô travando. Mas dá certo. Enquanto tu projeta para os meninos aí, tá? A questão Eu posso projetar aqui o Siconf, sem problema nenhum. Pronto, projeta aí, vai. Pronto, já. Mais fácil. O meu tá travando. Sem problemas, aqui é na hora, menino. Opa. Porque tá gravando, né? Aí tá. Não, e fica pesado também, mas pronto, ó, vocês aí já estão conseguindo visualizar. Eu vou deixar maior. Compro mais. Pronto, eu acho que dá certo, né? Uhum. Pronto, gente. Essa tela aí, ó, é a tela inicial do Siconf, sabe? Nessa parte aí, você tem a parte do acesso às informações ali em cima, a questão do. Essa, é como se fosse essa parte lendária, tá vendo? A apresentação, Iana, essa parte, ó. Pronto. Ó, essa apresentação, ele consegue o histórico, tá certo? Tá essas informações aí, a evolução do Siconf, a importância do Siconf, tudo isso nós tiramos daí, tá certo? Só para ficar mais fácil. E Pronto, assim, gente. Tem um ponto, ó, o que eu pulei. O Siconf também, né, o que a perspectiva dele trouxe também a ideia de evitar a manipulação de dados, tá? Priorizando o acesso à fonte também, tá certo? Pronto, era só isso mesmo para finalizar. A transparência, pois é, ó, pessoal, esse Siconf, ele é um sistema muito importante. Eu não sei se alguém de vocês já ouviram falar do Siconf? Pode responder no chat, viu? Esse Siconf aí, ó, ele... o Thiago não. Primeira vez, o Francisco também aqui com o Siconf, Lívia primeira vez, Jade não, Rickson que não também, Evilane já, olha a Evilane aí, o Renan não, Rodrigo já ouviu, a maioria aqui não. A maioria não, né? Mas assim, gente, esse Siconf, ele é recente, né? Ele é recente, né? Ele é de 2000, pode projetar, viu? Pronto, vou aqui. Já tá projetando, né? Aí, ele representou, como a Ana falou, uma grande evolução, pessoal, uma grande evolução mesmo. Você, perdi a conexão, você ter a capacidade de você ter as informações originárias da base, por exemplo, assim, sem passar por manipulação, você tem uma informação que foi informada lá no interior do município, né? E você ter acesso às mesmas informações, em praticamente tempo real, ele é muito importante. Esse Siconf, ele é obrado em concursos, tá certo? Ele está sendo obrado em concurso na área pública. Para o dia a dia da administração pública, ele é muito importante. Porque se o ente público deixar de enviar as informações na matriz de saldos contábeis, ele vai perder a questão de convênios, parceria com os órgãos estaduais, órgão federal, entende? Ele pode perder a questão de convênios. Um dos critérios que tem a questão de você ter a questão dos convênios com o órgão federal, né? Diretamente da prefeitura, é a questão da você ter em dia essas obrigações fiscais. Enquanto no setor privado você não tem as obrigações fiscais, pronto, isso é a manutenção desse Siconf a prefeitura, pelos estados, órgãos, né? É uma obrigação fiscal deles, entende? Então, assim, ele é um sistema muito importante que trouxe várias possibilidades para o meio acadêmico, como hoje nós estamos explorando ele, abre portas para você fazer todo tipo de pesquisa, se você quiser analisar, o professor fez, né? O país todo, você analisa só as capitais, só os municípios, determinada região, você consegue analisar determinado órgão público, poder executivo, tá certo? Ele vem de 2015, né? A partir de 2015, ele foi a evolução desse sistema, né, lá, e surgiu o Siconf. Mas ele ainda está em evolução, tá certo? Tem algumas, assim como o portal da transparência, também está em contínua evolução. Essa parte de publicações, Iana, por gentileza. Não, ali, ó. Isso, ó. Tá aí, ó. Balanço do setor público nacional. Tá aí. Nós falamos na consolidação nacional, tá aí. Esse daí, onde você consegue instruir, eles trazem as informações e tem. Entende? Ele já leva direto, ó. Ele já leva direto para o site, a questão já traz algumas análises iniciais, entende? Ó?
você consegue extrair do próprio CTN, tá certo? Nós vamos pegar essa parte aí. Voltando na parte do... Ai, meu Você Deus. consegue... Deu problema. não vai? Acontece. Pronto, né? Essa parte de o ONF, ele tanto tem acesso, ele é acessado tanto restrito, área restrita ali lá em cima, ó, e é para o pessoal da prefeitura, dos órgãos, né, dos entes federais, para manter, tá certo? Como ele pode também ter a consulta pública, essa parte, ó, Mariana vê, ó, consulta-se ONF, onde você preenche, ó, consulta, declarações, CIONF, ó, você consegue consultar as declarações anteriores também do CIONF do STN. Você Pronto, consegue. eu vou até Ó, aproveitar, uhum. Jonas, e vou mostrar como é que eu tirei aquela publicação ali naquela demonstração Pronto, da vai lá, Prefeitura Ian. de Fortaleza. Ó. Municipal, né? Esfera municipal, Ceará. Vou escrever aqui O Fortaleza. ente, né? A Fortaleza seria a capital, né? Vou colocar executivo, porque eu quero da prefeitura. Ó, Jonas, a Evilane, ela colocou até uma informaçãozinha dela aí, que ela trabalha, né? A organização Sociedade Civil que ela trabalha, a ONG, eles têm que verificar alguns recursos no SICONF, né? E ela já tinha um conhecimento sobre. Vou botar aqui 2020. Pois é, mais um exemplo, tá vendo? Pô, ele realmente trouxe uma grande evolução, como era o depoimento dela aí, né, Evilane. Uhum. Mas, assim, não se aplica só se aplica assim a todas as esferas. Então, você, como cidadão, você consegue consultar, você, como profissional que atua na área, você consulta essas informações, né? Tá, é o ano e você consegue extrair, né, Iana? Isso. Deixa eu só pegar aqui e colocar a frequência, só porque já estão pedindo no chat, deixa eu só colocar aqui. Ainda tem uns minutinhos ainda, nesses 10 minutinhos nós vamos utilizar, pessoal, para explorar mesmo esse ONF, viu? Pronto, tá aí, viu, gente? A frequência tá do segundo dia, beleza? Mas continuando, ó, aqui tem uns exercícios que já estão colocados no SICONF, tá certo? Tem aqui de 2013 a 2021. A Prefeitura de Fortaleza, né, já tinha colocado essas informações aqui. Só que 2021, vale lembrar, 2021 não vai ter a demonstração consolidada por ele, ainda não vai ter finalizou, os né? Mas você tem os relatórios, de forma bimestral, como ela vai mostrar aí. Ó, consultei aqui 2020, tá? 2020. Aí, ó, tem um balanço anual, o relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro, quarto, quinto, sexto bimestre, tá certo? E ele ainda informa, tá? Se ele foi retificado ou não. Ainda tem essas informações para você ficar ciente. E a gente também tem um relatório de gestão fiscal, né? Por quadrimestre. Como a gente verificou, né? Essa necessidade lá presente, né? Que estava lá exposta na lei de responsabilidade fiscal. Ó, agora eu vou pegar o balanço anual, tá certo? A demonstração de contas anual. A gente pode verificar que a gente pode baixar em PDF, XLS e XBRL. Eu vou baixar em todas as formas para a gente conseguir visualizar, para vocês, né, terem... Ó, tô aqui baixando em PDF. Vamos ver aqui, abrir quando estiver concluído. Pronto. Tá, vou aumentar. Vocês já estão vendo aqui, ó. De 2020, ó, balanço. Já foi gerado. Tá, ó, já foi gerado. 78 páginas. Prefeitura Municipal de Fortaleza, Poder Executivo, exercício 2020, período único, tá? Ó, balanço patrimonial ativo e passivo. Traz todas as informações, ó. E, ó, vale lembrar, nessa demonstração aí, ela traz as demonstrações que nós vimos ontem. Ele traz o ativo, ou traz o balanço patrimonial, traz as notas ativas do balanço patrimonial, traz o balanço orçamentário, traz a discriminação por despesa, por receita, traz a questão outras informações, a questão da gestão fiscal e gestão orçamentária consolidadas, tá certo? Ele traz todas as informações consolidadas também. Lá não mostra a questão do bimestre, né? Lá ele traz bimestre, aí ele traz as informações consolidadas, tá certo? Traz a questão da demonstração de mutações patrimônio líquido, traz tudo em demonstração só, tudo dentro do arquivo só. Então, você ter acesso a esse tipo de informação de forma prática e simples, né? Basta você preencher e tudo, é um grande avanço, gente, tá certo? Foi um grande avanço.
e dá portas, isso aí é uma ferramenta que nos possibilita você, a qualquer momento, qualquer um tem acesso às informações. Então, ele analisar as contas de Fortaleza, ele vai analisar. Ele analisar as contas do Estado, ele vai analisar. Então, ele dá uma ferramenta, ele dá poder, ele dá uma ferramenta que você tem poder nas mãos para você analisar as situações. Não é uma informação restrita, e você ali não tem acesso, e você é manipulado. Não. Essas informações justamente visam a transparência e o controle social. É por isso que existe a questão do relatório fiscal, da gestão da LRF, eles trazem tanto a questão da responsabilidade fiscal, e o SICOM, como eu falei, ele tem esse caráter fiscalizatório dos entes também, tá certo? Mas, além disso daí, ele também possibilita a questão do controle social, a questão da análise, da verificação e tudo. Como eu falei, as prefeituras, os órgãos estaduais, se eles não alimentarem o SICOM, eles vão ter sanções. É em lei, eles são obrigados a alimentar da forma mais séria possível. Essas demonstrações aí são as mesmas analisadas pelos tribunais de contas, tá certo? Então, você tem acesso às informações da forma no seu dia a dia, gente. Então, esse é o propósito, de você ter acesso e você saber entender. Mas só você ter o acesso, como a Ana começou a falar na aula, não garante que você vá ter, saber o que está dizendo. Eles são só números, são só dados. Então, você tem que saber interpretar, saber quais são as consequências, saber o que isso representa, quais são os impactos disso daí, tá certo? E um ponto, ó, opa, deixa eu ir aqui, cadê? Pronto. Eu fui aqui e baixei, né, no formato de Excel. Formato de Excel, ó, ele já traz para mim, ó, opa, deixa eu ir. Tudo bonitinho. Ele traz o anexo, ó, balanço patrimonial, indo na outra aba, balanço orçamentário, indo na outra aba, balanço orçamentário já relacionado às despesas, balanço orçamentário, despesas por função. Gente, é tudo detalhado. É tudo detalhado. Quando você já tem uma ideia, eu quero ver ponto X, você baixa, indo no SICONF, né? Fazendo todo esse procedimento de preenchimento do que é que você quer e baixando, por exemplo, o Excel, que pode ser até mais fácil para você, é perfeito. É perfeito porque você já é direcionado ao ponto que você quer. Vai falar, Jonas. Pronto, então eu acho que é isso. Volta lá só no SICOM de novo, para nós mostrarmos a tela. Ó, gente, então essas declarações, vamos citar declarações, né, SICONF, vamos ver aí um exemplo, por exemplo, do ente esfera estadual. Vamos ver, Ana, só para puxar um exemplo, ó. Esfera estadual, vamos botar Ceará, né? O ente Ceará. Eu ia botar São Paulo, cara. Não, mas vamos aqui no Ceará, vamos no Ceará. O poder. Aí, ó, por exemplo, deixa eu lhe falar um negócio. Só tem um detalhe. Ele traz também a discriminação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Só o seguinte, se você verificar, eles vão trazer os relatórios, eu posso dizer, os relatórios fiscais. As demonstrações contábeis mesmos e consolidadas, eles vão estar sempre no Poder Executivo e é o órgão máximo para executar o orçamento. Tá certo, pessoal? Tá bom? Mas se você conseguir, ele também já é uma ferramenta para você conseguir analisar um órgão separadamente na questão fiscal, nas obrigações, entende? Puxa aí, Ana, para ver. Vamos aqui já. Ó, lindo, maravilhoso. Vou baixar o PDF de novo. Rapaz, eu fico emocionado vendo um negócio desse, puxar uma demonstração do Estado, vendo uma facilidade dessa. É muito top, gente. Né? Muito top. Não, e assim, melhora muito o acesso. E é aquela ideia, né, gente? A gente tem que saber que a gente tem pontos de acesso a essas informações. Agora, a gente tem que se informar e ir atrás, né? Não falar, assim, achismos, né? A gente tem, tanto que a perspectiva desse curso também é isso. A gente tem uma visão crítica sobre essas situações para que a gente consiga ali realizar realmente análises efetivas que tragam alguma resposta, né? E não fontes da minha cabeça. Então, é basicamente essa ideia, tá? Justamente. Então, quando alguém, por exemplo, você estiver debatendo, alguém fala, fulano de tal, não sei o que, governo, será verdade? Vamos verificar na fonte, né? Está entrando em a questão, não puxando a política, mas sabe, fulano de tal, ele gastou. Vamos ver, será que foi verdade? Será que ele realmente investiu? Ele disse que investiu, entende? Isso aí, pessoal, é para facilitar
para melhorar a nossa sociedade como um todo. Justamente. Entende? Nós temos que ter essa visão, uma visão social. Porque é o seguinte, isso daí, gente, afeta a vida de milhões de pessoas. Tá certo? Eu estou puxando, não é puxando, mas isso afeta, vocês sabem, isso afeta a vida, como eu falei, afeta a vida de milhões de pessoas. Então, você tem uma ferramenta de analisar, de tomar uma decisão na hora do seu voto, nem política, mas, querendo ou não, a área pública, ela envolve a política, né? Querendo ou não. Então, quando vocês estiverem nessas campanhas, como vocês são um exemplo, né? Já estão, têm um acesso à informação, né? E tudo, né? Tem pessoas que não desconhecem, e realmente, né? E tudo não. Tem as coisas, mas não conhecem. Nós temos a possibilidade, nós estamos tendo a possibilidade de conhecer essas informações. Então, cada um de vocês podem se tornar cidadãos mais críticos socialmente e visar, eu acho que a sociedade ficaria melhor se nós melhorássemos isso, se melhorássemos aquilo, entende? Então, isso são ferramentas e nós podemos ter como cidadãos para realizar o nosso papel social, tá certo, pessoal? E no dia a dia também do trabalho, numa pesquisa, num projeto, e na área pública, pessoal, não se enganem, viu? É só e tem assunto para TCC, né, Biliane? É Sim, uma das com áreas que certeza. mais tem assuntos de analisar, de coisa de problema, porque a área pública, gente, ela carece assim, de muito avanço ainda. Nós temos muito avanço, mas todo mundo sabe, a área pública, ela carece de muito avanço, de pessoal muito mais qualificado, tá certo? Pessoal sempre mais qualificado. E nós vamos sair do mercado de trabalho, né? Estamos na faculdade, estamos no mercado de trabalho, então nós temos que sair da faculdade, de qual curso que tiver, com essa visão. E se você faz enfermagem, você vai trabalhar num órgão, num hospital público, você vai ser afetado pelas políticas públicas. Se você trabalha num laboratório público, você vai ser afetado. Se você trabalha numa Petrobras, num órgão público, você vai ser afetado. Então, Exatamente. todo mundo é afetado por essas coisas, tá certo? Então, acho que podemos finalizar, Eu né? acho Já que é isso, viu? Podemos finalizar 8h53, né? depois desse apelo, Deve estar assim, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus, né? Então, Não, depois desse apelo, né? Mas, né? assim, é só para poder enfatizar o que foi dito ontem, tá certo, pessoal? Sim. Não se preocupe se vocês saírem daí sem compreender 100%, mas vocês saírem com essa percepção crítica, saber que existem esses meios, já vai ser muita coisa, pessoal, tá bom? Com certeza. Viu, gente? Espera aí, deixa só. Espera aí, rapidinho, pessoal. Vou apresentar umas cadeiras assim. O Jonas vai poder falar melhor, porque eu só estou... Gente, é o seguinte, outra coisa, o CIONF, ele não é falado durante essa apresentação do CIONF, vocês não vão ver durante a faculdade, tá certo? Essa apresentação, análise das contas, você estuda análise das demonstrações contábeis, mas você estuda um viés societário, entende? Você não tem essa visão do lado mais público, entende? O curso, justamente, assim, a ideia do minicurso é justamente possibilitar momentos, como eu falei inicialmente, e nós não vemos normalmente no dia a dia do curso, por conta do tempo, por conta e tem outras prioridades às vezes na frente, tá certo? O pessoal foca muito na questão do trabalho, né, na área pública, privada e tudo. Mas essa parte do CICONF é uma oportunidade única que vocês estão tendo, tá certo? Durante a faculdade, talvez o Samuel ele vá começar a abordar um pouco mais isso nas cadeiras deles, talvez, né? Mas até onde eu estudei, né, até onde eu passava, não foi falado, entendeu? E essas coisas são cobradas em concurso, é o dia a dia, é o dia a dia da área pública, entende? Até eu, quando eu fiz a disciplina de contabilidade pública orçamentária na graduação, nem tinha conhecimento sobre, porque eu fiz antes, né, da existência do Sinconf. Então, até eu estou aprendendo também, junto com todos aqui, a importância, né, e o que é que o Sinconf ele pode nos disponibilizar, né, para que a gente consiga ali sempre fazer o nosso papel de cidadão da melhor forma possível, tá? Show demais, viu? Show demais essa fala. Show. Gente, vou finalizar, então, né, pessoal? né, a gente vai encerrar, né? 8h56, foi mais do que eu imaginava. Que bom, Isadora, que você está com esse sentimento. Ficamos felizes.
Tá? Então, gente, a gente está encerrando, tá? Por hoje. Não se Todos esqueçam da responderam lista o de chat. preferência, tá? É, Já não tá se lá no esqueçam, viu, chat, já pessoal? foi colocado aí umas 10 vezes, não só por mim, mas pelas outras Vai pessoas. ficar aberto até 9h10 aí, Anne? 9 e 10, tá, pessoal? Por favor, não me apareçam com a presença 9 e meia. Não, Isso, justamente. tá? Vai ficar aberto até 9h10, tá Então, bom, pessoal? gente, boa noite, tá? Tudo de bom para Espero que tenham vocês e até gostado. amanhã, até o nosso último dia, tá? Show, pessoal, viu? Boa noite, Boa Lívia, noite, até amanhã. Tiago, Jacinta, Elizabeth, Jussier, Sebastião, todo mundo, tá? Boa noite. Uhum. Boa noite, pessoal. Boa noite. Show. Boa noite, Eduardo, Dalila, Alessandro. Deixa eu parar a gravação, né, Anne? Vai parar. Será que o Ramon me escuta? Ramon, você está aí, eu estou lhe vendo, viu? Muito bem, você está participando dos minicursos. Foi isso que eu disse em sala de aula. Brincar, eu acho que nem deve estar mais vendo.